Olá, é um prazer falar com você. Seja bem-vindo nessa lista de transmissão. Vamos hoje bater um papo sobre informações espirituais. No caminho do desenvolvimento espiritual, muitas pessoas estão presas em processos que a gente chama de ilusão. Processos ilusórios, fenomênicos, processos que levam elas a mistificar o plano espiritual e principalmente a buscar coisas que não têm condizência com o seu processo espiritual. Nesse aspecto, quando a pessoa vai despertando para o que ela é realmente, e aqui nós podemos avaliar cada um em particular, por quê? Quantas pessoas estão aqui na Terra para fazer trabalhos voltados à materialidade? Muitas. Quantas pessoas estão aqui na Terra para fazerem trabalhos ligados à fraternidade? Algumas. E quantas pessoas estão aqui na Terra para fazer o trabalho que a gente chama de resgate planetário? Pouquíssimas. Então, nesse contexto, a gente tinha que avaliar assim: a humanidade está em um grande nível trabalhando para o seu interesse particular. Ou seja, as pessoas, nesse consumo desenfreado, as pessoas buscam simplesmente os seus interesses. E aqui nós não vamos atacar ninguém, muito pelo contrário, nós estamos aqui para despertar as pessoas. Quando você simplesmente é uma pessoa que está numa vida, por exemplo, que o seu padrão financeiro dá para você um total conforto e você vive totalmente anestesiado no seu mundinho e esquece que o mundo é muito além dessas fronteiras. E aí você começa a viver uma ilusão. Muitas pessoas que estão nesse aspecto nunca ouvirão esse áudio meu. Mas esse áudio vai para aquelas pessoas que vislumbram alguma dessas pessoas, de repente, do nada, uma vida maravilhosa, simplesmente vivendo o que a vida tem de melhor no sentido de conforto, um pouco tem um câncer. De repente tem uma doença degenerativa. Isso acontece muito. Eu, como orientador espiritual, sou procurado por diversas pessoas de classe média alta que já estão somatizadas por doenças graves. E muitas delas, já conseguiram curas imediatas só mudando o pensamento. Se vocês duvidam, eu tenho pessoas que já se curaram de câncer simplesmente fazendo uma gratidão a um parente em exclusivo, que era justamente aquele que estava influindo sobre aquele processo. Então, tem pessoas que destravam o lado financeiro, tem pessoas que realmente conseguem mudar a vida, transformando seu modo de pensar e agir quando mudam a mentalidade. O problema é que a zona de conforto, que é o que se chama hoje em dia, as situações que nos tiram dessa realidade que é a vida diária e nos colocam numa realidade insuflada, ou seja, você fica num mundo ilusório, onde o seu universo de egoísmo domina todo o processo e você simplesmente não enxerga as pessoas que precisam de ajuda. Numa última fronteira, é o que eu digo para as pessoas. Quando uma pessoa vem pedir orientação espiritual e o caso dela é muito grave, eu já digo para ela, primeiramente você tem que começar a ajudar os outros. Mas eu que estou precisando de ajuda, José Augusto. Não. Você faz uma leitura vibracional da pessoa e você enxerga um total egoísmo. E aí a pessoa fica sempre assim, eu tenho problema porque o outro me fez um problema, porque o outro fez isso. A pessoa joga sempre no outro, na vida, em tudo que está fora dela, a responsabilidade pelos seus problemas. E o que vai fazer aquela pessoa destravar? Porque não adianta você falar para a pessoa agradecer, porque a pessoa não vai fazer isso. Muitas pessoas não sabem o que é agradecer, porque agradecer é algo sutil. E quando uma pessoa acha que agradecer é simplesmente olhar para algo e falar muito obrigado, não é isso. É você entregar uma energia, de retribuição e de carinho àquilo que nós estamos como objeto de gratidão e transmutar energias entre você e aquele objeto, ou seja, vai criar uma sinergia. Quando a pessoa ela compreende que quando você está em estado de ajudar as outras, você transforma a sua vida. Agora vamos ampliar isso, para todo mundo poder aproveitar, Se você na sua cidade
se você no seu bairro, se você no seu prédio, se você na sua casa disser para mim que não tem ninguém do seu lado que precisa de ajuda, você vai estar mentindo. Muitas pessoas têm parentes que precisam de ajuda. Qual ajuda? Às vezes o parente precisa de uma conversa, ele precisa ser escutado. Ah, mas o parente é muito chato, José Augusto. Pois é. Aí que está a questão. Quando nós nos propomos a transformar a nossa vida, a gente tem que começar a nos doar. O doar da gente mesmo aos outros é um processo gradativo. Quando você se acostuma, você faz isso a vida toda. Um orientador espiritual, ele escuta tanto, mas tanto da vida dos outros, que ele esquece da dele. E aí, quando eu observo a minha vida, está tudo resolvido. Vocês entenderam a lógica? Deu para pegar a analogia? Quando você realmente, de uma maneira sincera, de uma maneira real, você se entrega a um processo de ajuda e faz ele, não só esporadicamente, quando você faz aqui e acolá. As pessoas imaginam que no processo de orientação espiritual, ou num processo de ajuda, num processo de cura, seja qual for a função da pessoa, ela vai ter que virar um alienígena, ela não pode viver mais a vida humana. Não tem nada a ver. Você não vai ser um profissional dessa área. Você não vai trabalhar integralmente nessa área. Você só tem que dizer ao universo assim: eu estou disponível para ajudar as pessoas. E a partir desse momento, você pode ter certeza, aparece uma pessoa, aparece outra, dentro da sua disponibilidade. Porque o universo não vai dar nada para você que não seja condizente com a sua realidade. Aquela pessoa que tiver 10 minutos por dia para ajudar os outros, você pode ter certeza, aqueles 10 minutos serão aproveitados integralmente pela espiritualidade e vai retornar para a pessoa muitas bênçãos. O que nós podemos fazer de ajuda é doar aquilo que a gente tem. Tem pessoas que têm um poder financeiro e podem doar dinheiro. Então a pessoa sempre pode procurar uma instituição que esteja precisando, mas a pessoa vai lá na instituição, a pessoa conhece a instituição, a pessoa entra na instituição. Aquelas pessoas que têm dinheiro e a soberba invade elas, ela está doando um dinheiro, é transferência de conta bancária para conta bancária. Sem conhecer o objeto-alvo de que ela está doando, aquilo não vale nada. Aquilo não vale nada. Você tem que entender que tem que haver uma sinergia entre você e o objeto de ajuda. Tudo que você faz tem que ter uma sinergia. Ou seja, se não houver essa sinergia, não funciona. Então esse aspecto que eu estou falando tem que ser implantado na vida de todo mundo. Você tem que começar isso na sua casa. E quem está ouvindo esses áudios de orientação espiritual pode ter certeza. Se você é uma pessoa que acha que você está na vida para cuidar só dos seus interesses, eu acho melhor você pedir para tirar seu nome dessa lista. Porque o que menos vai importar, entendeu? Na orientação espiritual são os seus interesses. Você tem que lembrar daquela máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo mais do que a si mesmo. Você tem que lembrar que aquilo já foi reformulado. Você tem que amar o outro mais do que a si mesmo. Entendeu? Busca o reino dos céus no outro. Não busca o reino dos céus dentro de você, não. Busca o reino do céu no outro. Porque se você consegue ver o reino do céu no outro, é porque você viu dentro de você. Sabe por que eu falo isso? Quantas pessoas não estão em meditação? Quantas pessoas não estão fazendo orações? Quantas pessoas não estão, em posição de lótus? A pessoa está respirando, a pessoa está falando tranquilo. De repente um parente fala para ela assim: olha, você pode me ajudar? Não, não posso. Quer dizer, cadê? Essa pessoa não está preparada. Essa pessoa, ela faz um personagem, porque o ego é muito sábio. O ego consegue criar personagens incríveis para ele forjar uma alma espiritualizada. Então, somente quando você encontra no outro o reino dos céus é que você está no caminho correto. E isso é uma tarefa que todo mundo tem que fazer, e começa-se a fazer dentro de casa. A esposa com o marido com a esposa, o casal com os filhos com os pais. Entendeu? Nós com nossos avós, com nossos tios, com nossos familiares.
todos esses compostos familiares, se a gente consegue restaurar as famílias, a gente restaura o mundo. E as famílias só vão ser restauradas quando os membros da família começam a trabalhar um pelo outro. E esse trabalhar um pelo outro é justamente a entrega no processo. Então vocês viram que eu falei de ajuda para chegar aonde? Na família. Porque se as famílias não forem restauradas, para que você vai viver na vida humana? Eu vou fazer uma analogia para você. Se você não tivesse sua família para você voltar para casa, como seria a sua vida? Alguns baterão no peito, né, dizendo assim, eu moro só. Pois é, você é uma pessoa solitária, é o seu perfil, eu respeito, mas a sua vida não tem graça. Muito bom quando a gente volta para casa e tem alguém esperando a gente, isso é muito bom. Muito bom quando você volta para casa e tem pessoas que te amam, que comungam com você à sua volta, muito bom. Muito bom quando você está em casa e o seu parente chega, sua esposa ou seu marido chega e você enche o seu coração de alegria, dizendo, seja bem-vindo. As pessoas tinham que ter esse hábito, seja bem-vindo, fulano. É assim que tem que ser, gente. Nossa, que alegria ter você aqui. Seja bem-vindo, meu filho, seja bem-vindo, minha esposa, seja bem-vindo, meu parente. Eu não vou fazer um trabalho de tirar de vocês mágica, eu não vou fazer um trabalho de colocar dentro de vocês nada que é surreal. Quer melhorar a sua vida? Melhore a vida da sua família, melhore o seu ambiente do lar. Dentro do lar nós temos a alquimia de criar riquezas. Dentro do lar nós temos a alquimia de curar qualquer doença. E dentro do lar nós temos a alquimia de você perder o medo de tudo, da morte, de tudo. Agora, para isso, você precisa começar o seu trabalho de casa. A lição é como se fosse na escola. A lição é de casa. Você tem que fazer a lição de casa. E depois que a lição de casa está pronta, aí você pode partir para uma lição maior. Porque quem é que vai ajudar o mundo se não ajuda nem os próprios parentes? Essa é a verdade. Bom, eu fico por aqui. Amanhã de manhã, nós teremos mais um exercício de orientação espiritual. E que vocês estejam sempre antenados que esse trabalho, ele deve ser sempre escutado com o coração. Não adianta você tentar racionalizar a orientação espiritual. Se quando eu falo algo fere você, é porque é ali que você tem que trabalhar. É ali que está o ponto que você tem que olhar com carinho. E se você sentiu dificuldade, pode me chamar no privado. Pode falar, José Augusto, olha, naquilo que você falou, eu senti uma dificuldade, você pode me esclarecer? Vamos esclarecer, um a um, não tem problema nenhum. O mais importante é justamente, comece hoje mesmo a transformar o seu lar em um lar luminoso. Eu vou trazer muitas histórias, principalmente da Seixo Noé, porque história é metáfora, e metáfora transforma, para que vocês possam se beneficiar. Agora imagine vocês, o quanto vocês são privilegiados. Por que vocês são privilegiados? Eu preparo todo o material e entrego ele mastigado só para vocês escutarem. Só para vocês realmente internalizarem e fazerem as práticas. Vocês são privilegiados. Vocês são privilegiados. Vocês têm que pegar e agradecer. Nossa, muito obrigado por eu participar dessa lista de transmissão. Por quê? Porque não é todo mundo que tem acesso a isso, gente. Tem muita gente que mora do meu lado e não tem acesso a esses materiais. Por quê? Porque a pessoa não está num preparo espiritual. Se você está alcançando esse material e entendendo o que eu estou falando, é porque a sua mente já está num estágio maduro espiritualmente falando. Você já está pronto para dar o salto. Agora, se você escuta o que eu estou dizendo e você entende, esse cara é um alienígena, é porque você não está pronto e você não deve se culpar. Se você incomoda-se muito com o que eu falo, é porque esse material ainda não está na hora de chegar a você. Você faz o seguinte, fala comigo no privado, José Augusto, me tira o nome da lista e eu farei isso, tá bom? Agora, se você também conhece pessoas que você acha que merece receber essas mensagens, manda o contato dela para mim ou manda o meu contato para ela. Eu vou adorar poder passar esse material para essas pessoas e nós vamos iluminar esse mundo e restaurar as famílias, tá bom? Gratidão a todos. Paz e luz no coração de vocês e até a nossa próxima transmissão. Até mais!